Olá, eu sou a Paula Vinhaver, sou assessora técnica da Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa. Eu sou gerontóloga e hoje venho falar sobre a temática violência contra o idoso. Esse tema ele é muito complexo e é multifatorial, então hoje eu não vou aprofundar no tema, considerando o tempo que nós temos, mas eu vou falar de elementos chaves desse assunto. Eu vou elencar alguns fatores principais e causas da violência contra a pessoa idosa. Um deles é o preconceito com a idade, o que chamamos de idadismo. É uma visão repleta de estereótipos, de mitos, de aversão, é uma postura de evitamento da pessoa idosa e que espera certos comportamentos específicos para a idade, que afasta o idoso da participação social. Então, isso tem como consequência a desvalorização e a falta de respeito e que contribui para que as pessoas se sintam autorizadas a serem agressivas com os idosos. Outro fator importante são as famílias se sentirem no direito de se apropriar do patrimônio das pessoas idosas. E, somado a isso, muitos familiares e instituições erroneamente têm a atitude de decidir em nome das pessoas idosas, retirando totalmente a autonomia deles. Outro fator que contribui com a violência é a sensação de segurança que os agressores têm ao cometer as agressões, porque muitas vezes esta pessoa idosa não sai de casa, tem pouco contato com terceiros e, além disso, a vergonha, o medo e a dependência que a pessoa idosa tem ao agressor impede que ela denuncie. Além disso, muitos idosos desconhecem as leis e os seus direitos e muitas vezes desconhecem que determinadas práticas constituem crime. Então, nos próximos minutos, eu vou explicar alguns elementos e definições que poderão colaborar na sua compreensão sobre este assunto. Geriatria é o ramo da medicina que estuda a prevenção e o tratamento de doenças relacionadas à velhice, com o objetivo de bem-estar e do prolongamento da vida do paciente. O geriatra, portanto, é um médico especializado no cuidado de idosos e de suas doenças em específico. Já a gerontologia é o estudo do processo de envelhecimento e velhice, que aborda aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Então, o gerontólogo tem um foco na gestão, na atenção, prevenção e intervenção para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos idosos. Então, a gerontologia estuda o envelhecimento de uma forma global, enquanto que a geriatria está mais voltada para o tratamento clínico dos idosos. O tratamento geriátrico é feito por médicos e equipes multidisciplinares. Dentro dessas equipes multidisciplinares também está o profissional de gerontologia. No último censo, o IBGE apontou que a população da cidade de São Paulo era de 11,2 milhões de habitantes. A estimativa para 2020 é de que essa população seja em 12,3 milhões. Destes, 15%, cerca de 1,8 milhões, são de pessoas idosas que, em sua maioria, têm entre 60 e 74 anos de idade. Então, o que é violência? A palavra violência vem do latim violentia, que tem como raiz a palavra vis, que quer dizer força. Se refere ao constrangimento e de uso de superioridade sobre o outro. A violência, portanto, visa controlar ou coibir o outro ao exercer força física, psicológica ou moral. Isso quer dizer que a violência não é categorizada apenas como um ato de agressão física, mas pode também ser um assédio moral ou psicológico. Portanto, além de espancamentos ou ameaça com o uso de armas, atos como abandono, insultos, humilhações, imposições e censura também se caracterizam como atos de violência. A Rede Internacional de Prevenção contra os Maus Tratos com Idosos define violência contra a pessoa idosa como uma ação única ou repetida ou ainda a ausência de uma ação devida que causa sofrimento ou angústia e que ocorre em uma relação em que haja expectativa de confiança. A violência gera vergonha e medo nas vítimas, que acabam acobertando os maus tratos, até porque, na maioria dos casos, ela ocorre dentro da família ou com pessoas próximas. A vítima se sente constrangida de denunciar, pois ela, de certa maneira, se considera culpada pelo ocorrido ou é dependente do agressor. Então, quando pensamos em violência, associamos sempre a violências visíveis, que deixam marcas na pele e no corpo e que podem levar até a morte.
No entanto, existem também as violências invisíveis, que são aquelas que não deixam cicatrizes ou lesões, mas que geram muitos traumas e angústias. Justamente são essas que mais acometem os idosos e, por serem mais difíceis de identificar, são mais difíceis de combater e de punir. Muitas vezes, nem o agressor ou a vítima compreendem que se trata de um tipo de violência. Daí a importância de se disseminar a informação dos tipos de violência e de como encontrar saídas para resolvê-las. Para entender melhor, os tipos de violência reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde são: os abusos físicos, que costumam ocorrer no seio da família, assim como nas ruas, instituições e outros lugares, levando a lesões e traumas. O agressor faz uso da força física para ferir, provocar dor, incapacitar e, em alguns casos, pode levar até a morte. Os abusos psicológicos são todas as formas de menosprezo, de desprezo e de discriminação que provocam sofrimento mental, por meio de agressões verbais ou gestuais, que têm como objetivo maior humilhar a pessoa idosa. O abandono é uma das formas mais perversas de violência contra a pessoa idosa e a ausência dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção. Negligência refere-se à recusa ou à omissão de cuidados aos idosos, por parte dos familiares e das instituições. Já os abusos financeiros é a exploração imprópria ou ilegal dos bens e recursos financeiros das pessoas idosas. Então, esse tipo de violência ocorre com mais frequência no âmbito familiar. E a autonegligência ocorre quando a pessoa idosa coloca em risco a sua própria vida pela recusa de prover o autocuidado. A Lei 10.741, artigo 4º do Estatuto do Idoso, estabelece que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e todo atentado a seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. As penas podem ser de 2 meses a 12 anos de reclusão e multa, dependendo da gravidade da infração, como, por exemplo, dos crimes em espécie. Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa ou não pedir, nesses casos, socorro de autoridade pública. Artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado. Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o ao trabalho excessivo ou inadequado. Artigo 102. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. Artigo 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativo a benefícios, proventos ou pensão do idoso. Então, esses foram alguns exemplos de crimes relacionados às formas de violência que falamos há pouco. Eu recomendo a leitura do Estatuto do Idoso para maiores informações sobre os demais crimes e suas penalidades. Esses são os dados do relatório do Disque 100 de 2019. O Disque 100 é um canal de denúncias contra a violência gratuito disponível no Brasil inteiro. E os operadores do Disque 100 analisam e encaminham denúncias de violações de direitos humanos para os órgãos competentes, para que estes prestem socorro às vítimas e tomem as medidas cabíveis frente aos casos. Então, os dados deste gráfico correspondem às denúncias dos tipos de violência contra idosos ocorridos no Brasil no ano de 2019. Os principais atos violentos contra idosos foram negligência, com 41% das denúncias, seguida de violência psicológica, com 24%, e abuso financeiro, com 20%. Dessa forma, 85% das denúncias de violência contra o idoso corresponde a formas de violência invisíveis, comparados com 12% da violência física. Como eu mencionei antes, a maioria dos casos de violência contra idosos parte de um membro da família ou de um cuidador profissional, pois são pessoas que passam mais tempo em contato com o idoso.
É muito comum pensar que apenas famílias de baixa renda agridem os idosos, mas as denúncias cobrem todos os níveis socioeconômicos e todas as regiões do Brasil, sem distinção. É importante se atentar aos aspectos físicos, sociais e emocionais dos cuidadores. É vital se prover uma rede de suporte social maior ao idoso para que o cuidador não seja sobrecarregado. Quando o cuidador é o único responsável pelo bem-estar do idoso, ele pode sofrer uma sobrecarga emocional, e este estresse elevado pode ocasionar atos de agressão por descontrole emocional e cansaço. Outro fator importante é que idosos que vivem com a família têm maior predisposição de sofrerem maus tratos, enquanto que idosos que vivem sozinhos podem se sentir mais vulneráveis a crimes como furto e agressões. Então, qual é o perfil do agressor? Geralmente é um familiar próximo, filho ou neto, de quem o idoso depende ou que depende financeiramente do idoso. Não é incomum ser um usuário de drogas lícitas ou ilícitas, ou sofrer de depressão ou algum transtorno mental. Estas pessoas tendem a preferir se manter isoladas da sociedade e acabam assim forçando o idoso a se isolar também. Eles têm dificuldade para se comunicar e entender emoções, e a relação familiar já é distante ou não existe mais vínculos afetivos. Novamente, estes são dados do relatório do Disque 100 que mostram o relacionamento entre a vítima e o agressor. Então, segundo o relatório, 65% das denúncias foram de agressões que partiram dos filhos das vítimas e 9% das agressões foram feitas pelos netos. As agressões vindas de membros da família somam cerca de 83% das denúncias. Em contrapartida, por volta de 18% das denúncias apontam o agressor como alguém que não seja da família. Ainda, segundo o relatório do Disque 100, a maior parte das agressões ocorre na própria casa em que a vítima mora, contando com 81% das denúncias. Isso reforça, mais uma vez, que as agressões ocorrem em sua grande maioria em ambiente onde há pessoas próximas à vítima e em situações em que ela deveria estar mais segura. O módulo idoso do Disque 100 foi criado em dezembro de 2010 e desde então vem recebendo denúncias de violência contra este grupo da sociedade. O número de denúncias vem aumentando anualmente, e as denúncias de violência contra idosos representam 30% do volume recebido pelo Disque 100. Em 2020, em decorrência do isolamento social por conta da pandemia do Covid-19, houve um grande aumento no número de denúncias. Entre os meses de março e maio deste ano, o número de denúncias quadruplicou, tendo uma média de cerca de 160 denúncias por dia. Então é importante entender o que mudou com a Covid e o que propiciou este cenário. Por conta dos idosos serem considerados grupo de risco, as medidas de isolamento social forçaram seu isolamento ou confinamento com suas famílias. A pandemia gerou grande estresse e ansiedade que foram agravados pela instabilidade na economia familiar por conta dos cortes de salário ou até perda de emprego. Se já existe histórico de violência familiar, problemas como estresse elevado e insegurança podem levar os familiares a transferir esses problemas para o idoso na forma de agressão. A situação econômica pode levar também as famílias a se apropriarem dos recursos do idoso como pagamento por seus cuidados. Por não poderem sair de casa, fica difícil identificar se o idoso está sofrendo negligência ou abandono. Muitas vezes são isolados e abandonados pela família até mesmo dentro de casa. Criou-se também um preconceito contra os idosos que precisam sair de casa para atender necessidades básicas. A exemplo disso, pessoas na rua se veem no direito de agredir verbalmente e chamar de irresponsável os idosos que precisam sair para ir ao banco ou fazer compras e não tem ninguém que possa ajudá-los. Agora, como identificar a violência contra o idoso? Prestar atenção na aparência do idoso, mas não só procurar por marcas e hematomas. É importante observar se ele parece bem, alimentado, bem vestido, asseado. Sinais como apatia, tristeza e cansaço ou sonolência excessivos devem ser observados com bastante atenção. É importante observar também se o idoso apresenta constantemente as mesmas queixas, sem melhora ao longo de um período de tempo. E atente-se aos familiares e às explicações que dão sobre os problemas da pessoa idosa. Procure por sinais suspeitos ou histórias improváveis. Também observe se o idoso está comparecendo regularmente em seu acompanhamento médico e se suas necessidades básicas estão sendo atendidas, como alimentação, medicação, lazer e convívio social, por exemplo.
E se você souber de um caso de agressão, como você pode denunciar? Você pode denunciar pelo telefone utilizando o Disque 100 ou baixar o aplicativo dos direitos humanos no celular. Você pode prestar queixa em delegacias especializadas na proteção do idoso ou na delegacia de polícia mais próxima. E, por fim, é possível também fazer uma denúncia no Conselho dos Direitos Humanos Municipal, no Conselho dos Direitos Humanos Estadual ou no Ministério Público. Bom, é isso. Eu espero que eu possa ter colaborado de alguma forma. Muito obrigada pela participação. Em nome da nossa coordenadora Sandra Gomes, eu também agradeço. Em nome dos assessores, Alessandra Goslin, Renato Sintra, Bruno Tadeu, Rosângela Cruz. Muito obrigada.